Bom, vamos lá, Eduardo. A lei do distrato é a lei 13.786 de 2018, popularmente conhecida como lei de distrato, que entrou em vigor no final do segundo tempo do ano de 2018, e ela veio fazer o quê? Ela veio regulamentar as rescisões, né, os desfazimentos dos contratos de imóveis vendidos na planta. Quais são esses imóveis? São os loteamentos, lote, terreno, são os condomínios de apartamentos, os condomínios de casas, os condomínios de salas comerciais e também o que é muito utilizado hoje é os imóveis vendidos em regime de multipropriedade. Tanto Barretos como Olímpia tem a característica de instância turística hoje. Então lá tem vários resorts, vários empreendimentos e lá são vendidos várias cotas de imóveis, né, que são imóveis feitos em regime de multipropriedade, então são imóveis de incorporação imobiliária. Então é isso que nós vamos falar. Essa lei do distrato, ela veio regulamentar essas decisões, como eu disse, de imóveis na planta, tanto na situação de loteamentos, porque ela alterou a lei de loteamento, que é a lei de parcelamento do solo urbano, e ela alterou também a lei de incorporação imobiliária. Então, essas duas alterações no tocante ao desfazimento dos contratos, de quem compra o contrato, de quem firma o contrato e quer, por algum motivo, rescindir o contrato, prevendo os direitos do consumidor, né, bem como os deveres do consumidor e da incorporadora também. Porque antes da lei do distrato, como é que ocorria? As decisões eram baseadas no Código de Defesa do Consumidor, então você via muitas vezes um contrato de compra e venda de um imóvel na planta com uma multa contratual de 50% dos valores pagos, né? Então aí necessitava da manifestação do Poder Judiciário no sentido de reconhecer cláusula abusiva naquele sentido, e é onde os juízes eles diminuíam, né? Ele tirava a abusividade, declarava nula essas cláusulas, diminuindo a multa contratual. Após essa lei do distrato, nós temos as regras muito claras de contratos firmados após leis, vários diplomas legais que eu posso dizer que incide, por exemplo, sobre o contrato imobiliário. Então, nós temos a lei de parcelamento, quando se trata de loteamento, quando se trata de incorporação imobiliária, por exemplo, um apartamento. É uma incorporação imobiliária. Tem a lei de incorporação imobiliária. Hoje tem a lei de distrato, que fez alteração nessas duas leis, né, no tocante à rescisão. Nós temos o Código de Civil também, que se aplica nessa relação jurídica. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a Constituição Federal também. Então, nós temos uma gama de legislação que se aplica a determinado contrato. Então, a gente tem que interpretar harmoniosamente tudo isso. Então, é por isso que antes dessa lei de 2018, que é a lei do contrato, do distrato, os juízes decidiam caso a caso e reconheciam, de acordo com a sua interpretação, a abusividade ou não, principalmente da multa contratual. Você via jurisprudências em vários sentidos. Tinha jurisprudência. O que são jurisprudências? São as decisões dos tribunais sobre determinada matéria, né? Então, você via decisões reduzindo para 10%, para 15%, para 20%. Então, não tinha um regramento específico sobre esse desfazimento contratual. Então, a lei do distrato trouxe isso. Para o bem ou para o mal, trouxe um regramento. O advogado, quando sai da faculdade, ele está preparado para atuar em qualquer causa e qualquer processo, né? Então, tem alguns advogados que se especializam nas áreas que interessam para ele, né? Eu, desde o começo da profissão, procurei o direito do trabalho e muito do direito das obrigações, que é essa parte de contrato, direito do consumidor, direito médico, né, fornecimento de tratamento. Não vamos entrar nessa área, só para comentar. Em virtude de muita demanda que a gente tem lá no escritório, esse assunto de direito imobiliário ficou interessante, porque os processos aparecem, e aí você acaba se especializando. Foi ganhando demanda. E a própria demanda acaba te orientando para esse caminho. Então, isso foi o que nós falamos dos empreendimentos lá de Olímpia, lá de Barretos, né? Tá. E que é porque o time sharing vem do direito americano, né? Então, é um modelo contratual de aquisição de imóvel em regime de incorporação imobiliária,
que são essas unidades autônomas, são os apartamentos que se compram em resorts, mas a utilização se dá em regime de multipropriedade. Então, você compra o que lá? Você compra uma... Eu sou cotista, né? Eu tenho Barretos, tenho Olímpia, então sou cotista. Você compra a cota, e cada cota é fracionada de acordo com o tempo. Então, time sharing é tempo compartilhado, salvo engano. Está nesse sentido de tempo compartilhado. Então, tem vários tipos de contratos que você pode firmar. Você pode comprar uma unidade, ou seja, uma cota de 1 semana para você utilizar durante o ano, 2 semanas, ou 4 semanas, ou até mais, dependendo da disponibilidade tua financeira e da oferta lá do empreendimento, né? do que se propõe a ofertar. E você já tem essas datas pré-estabelecidas de utilização. Tem empreendimentos que você já tem a data rígida. Agora, tem outros que você tem que entrar em contato, ver a disponibilidade e agendar sempre. Porque fala a lei do distrato, né? Então, a terminologia, tecnicamente, é errada. Porque o que é o distrato? O distrato é quando as duas pessoas, os dois, é bilateral, querem rescindir o contrato. Então, o legislador aqui no caso, ele foi impreciso porque não seria um distrato, né? Seria uma resilição, quando uma das partes, por algum motivo, quaisquer motivos, entra em contato com a construtora ou incorporadora e solicita o distrato, né? E também pode haver o desfazimento do contrato por resolução. O que é resolução? Quando uma das partes não cumpre o contrato. Esse bairro, você tem que ter toda a infraestrutura pronta, né? Você tem que ter água, esgoto, energia elétrica, tudo isso sob a supervisão do poder público municipal, que tem que ter autorização, tem que ter um projeto com descrição minuciosamente da área de cada lote, aprovado na prefeitura, depois registrado no cartório de registro de imóveis para poder ser realizada a venda dos... IPTU só é devido da data da entrega. Vamos falar de loteamento aqui. O IPTU só é devido da data da entrega do loteamento, depois que estiver pronto. Então, por exemplo, você faz um contrato, você compra o loteamento, compra na planta, né? Porque não tem nada ali, só tem só a área. E está previsto no seu contrato 2 anos para entrega do loteamento. E você tem que pagar as parcelas, você tem que cumprir com as suas obrigações. E desde já vem o carnê lá do IPTU. Certo. Isso está errado. Isso está errado. Por quê? Porque só é devido o IPTU a partir do momento em que você tem o imóvel adquirido disponibilizado. Você tem a disponibilidade dele física e econômica para você poder vender, para você poder construir, para você fazer dele o que você quiser. O que acontece é que muitas vezes as loteadoras colocam essa responsabilidade de pagamento do IPTU no próprio contrato que você assina quando você adquire um imóvel, né? Transfere essa responsabilidade do IPTU para o consumidor ali. E eu já vi muitas decisões judiciais entendendo que isso é uma cláusula abusiva, tá? Então é uma situação muito discutida, porque em regra a obrigação não é do consumidor. Às vezes se transfere por contrato para ele e ele assina um contrato de adesão. E nós sabemos aqui que o consumidor é a parte mais fraca da relação do consumo porque ele não consegue mudar nada, né? Vai comprar um terreno e fala que você não gostou da cláusula 5 lá e que você quer alterar. Não tem essa possibilidade, tá? Você é um consumidor, você não consegue, você não tem poder de negociação sendo consumidor. Em trato de promessa de compra e venda, você pode permite a desistência, você pode desistir do contrato, né? Agora, o contrato de compromisso é irretratável. O contrato de promessa é o ideal para imóvel na planta. Você não tem o bem fisicamente. O contrato de compromisso, o bem já está lá, já está pronto. Então tem essa diferença. Mas o contrato de promessa de compra e venda é o mais utilizado. Tá? Todo início de contrato firmado com o consumidor, com o cliente, com o comprador, tenha um quadro resumo, né? E nesse quadro resumo, o que tem que conter? Tem que conter a descrição de quem é vendedor, de quem é comprador, o valor do imóvel, né? A forma de parcelamento, a quantidade de parcelas, a forma de reajuste dessas parcelas. Então, as consequências do desfazimento do contrato. Então, isso daqui é para ficar bem transparente e para não gerar dúvidas para o consumidor. Então, o sentido desse quadro resumo é dar uma transparência maior nesses contratos para o consumidor de fato entender o que está acontecendo, e também é uma forma de você bater o olho e você já acha que você está procurando um contrato, quer saber o tanto de parcela, quer saber o índice que está sendo aplicado. Está muito bem detalhado logo no início do contrato através desse quadro resumo.
Ah, tá, essa é bacana. Existe direito de arrependimento para imóveis comprados na planta? Sim, claro, o consumidor ele pode se arrepender no prazo, exercer esse direito de arrependimento, desde que o exerça no prazo de 7 dias e que a contratação tenha ocorrido em estandes de venda ou fora do endereço do incorporador. Você sabe da agressividade, você foi abordado enquanto você viajava em estande de venda, você sabe da venda agressiva que se pratica lá, né? Bastante, então, em virtude de toda essa discussão que por muito tempo ocupou os processos judiciais, falando dessa abordagem agressiva, aquele som alto, aquela regado à bebida, né? Tudo que influencia o consumidor a fechar o contrato naquele momento, entende-se que a realização desse negócio dentro do estande de venda ou fora do local do incorporador, desde que dentro de 7 dias você pode exercer esse direito de arrependimento.